Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à segunda edição do Pod Obra, o nosso podcast que visa analisar a relação entre obras na cidade de Curitiba e os anos eleitorais. Como eu havia explicado no episódio anterior, passei as motivações e o que gerou essa pesquisa, o que gerou esse projeto, as informações sobre a secretaria escolhida também para análise dentro desse projeto. Acho que agora é válido nós conversarmos um pouquinho sobre o primeiro ano, o primeiro ano onde nós fizemos a análise, talvez a primeira eleição. E nós vamos começar lá de trás para daí chegar nos anos mais atuais. Nós não vamos começar de agora para ir para anos anteriores. E de agora eu digo 2023, ou pelo menos 2020, 2021, que é onde se encerra essa pesquisa. O primeiro ano escolhido para análise, a primeira eleição, foi o ano de 2012, foi o ponto de partida para iniciar esse projeto. O prefeito de Curitiba ainda era o Luciano Dutti. Então, a gente vai poder fazer uma análise aqui do mandato do Luciano Dutti, do mandato do Gustavo Frutti e também do Rafael Greca, para a gente ver se percebe alguma diferença aí na forma de tratar anos eleitorais e os anos anteriores de prefeito a prefeito. Nas eleições de 2012, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, que foi a secretaria escolhida para análise desse projeto, registrou o início de 42 obras no período de junho a setembro, que foram as análises dos anos e das obras. Elas são baseadas no ano de eleição e no ano anterior e sempre em 4 meses antes das eleições e nos mesmos 4 meses dos anos anteriores, Então, para 2012 nós ficamos com os meses de junho, julho, agosto e setembro para analisar. Dentro desse período, em 2012, foram realizadas 42 obras, foram registradas pelo menos o início de 42 obras através da Secretaria Municipal de Obras Públicas na cidade de Curitiba, isso só no mandato do Luciano Dutti. Enquanto em 2011, o ano anterior à eleição, foram registradas somente 6 obras durante o mesmo período. Então, assim, o prefeito Luciano Dutti investiu forte no ano de 2012. Nós, obviamente, aqui nós não vamos supor a motivação, não vamos colocar nenhum tipo de informação ou coisas que não foram confirmadas por ele, mas nós podemos, pelo menos através dos números, entender que o Luciano Dutti buscava melhorar sua popularidade, Até porque o Luciano Dutti assumiu após a saída do Beto Richa. Ele era vice na época, então, prefeito Beto Richa, que em 2010 venceu as eleições para governo do estado. Então, Beto Richa em 2010 era prefeito de Curitiba e decidiu por concorrer às eleições do governo do estado, venceu, e aí quem assumiu em seguida foi o Luciano Dutti, o seu vice, Ele ficou com a cadeira na prefeitura municipal de Curitiba. Então, visto que ele não havia começado o mandato, e talvez não tivesse construído uma boa popularidade por não ser uma pessoa tão midiática quanto o prefeito, Geralmente as informações são pedidas ali para o prefeito, as entrevistas são feitas com o prefeito, Então o vice ele está ali, mas as pessoas acabam não se importando tanto com o vice quanto com o prefeito. Então, talvez a fim de melhorar sua popularidade, de construir um elo com a população, uma ligação forte ali para que as pessoas pudessem manter ele na prefeitura para o próximo mandato, a partir de 2013, ele investiu forte no ano de 2012, Foram 42 obras em relação a 6 obras no mesmo período de 2011. Foram 2 anos ali que ele já estava à frente da prefeitura, ele não era mais vice. E isso representa um aumento de 700%. De 2011 a 2012, é um aumento de 700% em relação ao número de obras realizadas, em 2011 foram 6, em 2012 foram 42, Isso é um aumento de 700%, mas que infelizmente para o Luciano Dutti não funcionou, O vencedor da eleição no ano de 2012 foi o Gustavo Frutti. Então, mesmo com esse investimento forte aí para obras aí na cidade de Curitiba nesse período,
o Luciano Dutti não conseguiu reverter, né, o que vinha para ele pela frente. Ele não conseguiu reverter essa iminente derrota, né, que se aproximava para ele ali em 2012 para continuar na prefeitura de Curitiba. O vencedor foi Gustavo Frutti. E para o nosso próximo episódio, nós vamos trazer aqui a análise dos anos finais aí do mandato do Gustavo Frutti, para saber se valeu a pena para ele investir ou não investir em obras na cidade de Curitiba para tentar manter o seu mandato. Eu sou o Pedro Ferreira, seu host e apresentador do Pod Obra. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.